Paz do Senhor a todos, está começando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu gostaria de contar um testemunho, de algo que aconteceu na vida da minha filha e ela compartilhou comigo a respeito de uma conversa que ela teve com os amigos e ela compartilhou comigo, pediu a minha opinião, então eu comecei a aconselhar ela a respeito da conversa que ela teve com os amigos, né? Falei para ela que a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de conversa que a gente tem com as pessoas, né? Porque nem toda conversa traz edificação, então a gente precisa cuidar. E também, quando a gente for falar da palavra com as pessoas, né, da palavra de Deus, que a gente for pregar a palavra, a gente precisa saber a maneira como a gente faz isso, né? Porque mesmo a gente sabendo a verdade, no momento que a gente vai pregar a palavra, a gente tem que saber falar com amor, com mansidão. E então dei alguns conselhos para ela a respeito disso, né? E mais tarde ela foi ler a Bíblia, isso à noite, né? Porque ela sempre lê a Bíblia antes de dormir, né? A maioria das vezes. E ela veio perguntar para mim, né, o que é que estava escrito no capítulo 2 de Timóteo. E ela está lendo na versão revista e corrigida, que é uma versão mais difícil de entender, principalmente para quem é jovem, né? Então ela não entendeu muito bem aquele capítulo e ela veio me perguntar. Então a gente leu juntos o capítulo, eu comecei a explicar para ela e no final do capítulo eu disse que o que a gente tinha conversado mais cedo, né, a respeito da conversa dela com os seus amigos, estava ali no capítulo que ela veio me perguntar a respeito, né? Então eu mostrei para ela, olha, a gente conversou mais cedo sobre a conversa que você teve com seus amigos e agora a gente está lendo um capítulo que fala algo parecido com o que eu te falei, parecido com o que eu te aconselhei. E aí eu disse para ela, é assim que Deus fala com a gente, muitas vezes através da palavra, né? A gente está passando por uma situação e aí a gente vai ler a Bíblia e aquele capítulo que a gente está lendo está falando algo completamente parecido com o que a gente viveu. Então a gente, através daquela leitura, a gente recebe o ensinamento de Deus para as nossas decisões, a gente recebe consolo de Deus, né? Às vezes estamos tristes e aquela palavra traz alegria, a gente recebe correção de Deus, exortação, né? Às vezes a gente lê um capítulo e a gente entende, mas por a gente não estar passando algo semelhante ao que aquele capítulo está falando, a gente entende, mas não vem algo tão forte no nosso coração. Mas quando a gente lê um capítulo e ele é semelhante ao que a gente está vivendo, aquelas palavras ela vem de uma maneira bem mais forte no nosso coração. E a gente consegue entender de fato aquilo que está escrito. Não basta só apenas ler, é preciso viver, é preciso ter essas experiências para que de fato você consiga entender aquilo que a palavra está falando. Então esse foi um exemplo. A minha filha, ela estava numa situação em que ela conversava com os seus amigos e eu trouxe um aconselhamento para ela e no momento que ela foi ler a Bíblia, estava ali algo semelhante ao que eu ensinei para ela. Então, naquele momento senti que era Deus falando com ela, dando uma experiência para ela. E eu aproveitei para falar para ela, filha, é assim que Deus fala comigo. Muitas vezes eu passei por uma situação, né, eu estava triste, eu estava magoado, chateado, e aí eu fui ler a Bíblia. E no momento que eu estava lendo, a palavra veio forte no meu coração, porque era exatamente aquilo que eu precisava ler, aquilo que eu precisava saber. E Deus foi e trouxe uma mudança no meu coração, o Senhor trouxe uma palavra, um direcionamento, e foi algo marcante na minha vida. Então, quando você lê a palavra do Senhor, fique atento, né? Se aquilo que você está lendo é algo semelhante ao que você está vivendo, ou que você já viveu, né? E guarde no seu coração
tudo aquilo que você lê, porque pode servir também no futuro para você lembrar de algo que você já leu e essa lembrança trazer o ensinamento que você precisa para a sua vida. Então esse é um pequeno testemunho, eu espero que tenha edificado a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixe um comentário, deixe uma curtida aí no vídeo e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.